Senhor, meus irmãos, amigos, estamos com a graça de Deus, mais uma oportunidade tão preciosa de estar levando a palavra de Deus para o coração daqueles que precisam. E hoje eu separei um texto sobejamente conhecido que fala sobre os banhos de Naamã. Nós vamos encontrar essa passagem bíblica lá em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 19. Primeiro aspecto importante, por que o profeta pediu para que o general Naamã mergulhasse 7 vezes, e não 6, nem 5, nem 1? Porque o número 7 para o judaísmo, ele tem uma importância realmente grande, porque ele reflete o número da perfeição. Também é conhecido como o número completo, o número inteiro, e também, principalmente os teólogos, dizem que o número 7 é o número de Deus. Então, nós começamos a entender o porquê de 7. Uma realização de um grande milagre aconteceu nesses banhos, e cada banho, eu particularmente vou trazer para vocês um entendimento do que significa esses 7 banhos que resultaram na cura da lepra. E primeiramente vamos falar rapidamente quem era Naamã. Naamã era um herói de guerra da Síria, um general, um homem respeitado, um homem que tinha nas suas grandes conquistas, tinha adquirido um status de uma celebridade no seu país. Só que isso não inibiu ele de ter contraído uma grande doença, e para aquela época em especial, uma doença sem cura, chamada lepra. Eu quero que vocês se coloquem dentro desse contexto da história. Como seria difícil para ele, um homem notoriamente conhecido por todos, ter que conviver com as chagas da sua ferida de uma forma interna, né? Devia ser um convívio muito difícil, mas a história diz que Naamã tinha na sua própria casa uma escrava, uma menina de Israel. E houve que essa menina, conhecendo a dificuldade do seu senhor, ela se atreve a comentar com a esposa dele que ela conhecia um profeta em Israel que era capaz de curá-lo do seu mal. Imediatamente após esse relato, a sua esposa, quando ele chega em casa, faz esse diálogo onde que ela diz: olha, a nossa escrava diz que lá em Israel tem um homem que serve a um Deus que tem o poder para curar você de todo o mal. O texto nos fala que, numa sequência lógica, ele vai diante do seu rei e pede licença para ir até Israel para conhecer esse profeta. E assim o faz, com ordem do seu rei, encaminha para Israel cheio de presentes. O texto fala de valores bastante importantes, como 6.000 ciclos de ouro, fala de prata, fala de vestidos caros, enfim. Ele foi crendo que de alguma maneira ele voltaria curado do seu mal. A história bíblica nos fala que, num primeiro momento, houve uma situação em que ele se dirige ao rei de Israel, imaginando que não precisaria do profeta, mas sim do rei, que era uma personalidade maior do que o profeta. E quando chega lá, uma grande decepção, o rei se acha incapaz de fazer o que desejava o seu coração. O texto é bem contundente, ele chega a dizer que o rei rasgou as suas vestes, dizendo: quem sou eu? Como é que eu vou chegar a curar você desse seu mal? Bom, mas a história segue e ele acaba indo de encontro ao profeta. E ali existe uma situação de desconforto para Naamã, porque Naamã
estava acostumado, como um herói de guerra no seu país, ele estava acostumado a, de alguma maneira, ser sempre respeitado. E quando ele vê que o profeta não sai nem da sua casa, manda um mensageiro dizer para ele lá, ó, manda ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Ele fica contrariado e ele fala, ainda no Rio Jordão? Lá na minha terra tem rios muito mais limpos do que o Jordão. Enfim, essa situação ele chega a ameaçar ir embora, mas alguém da sua comitiva diz, ó, já que você está aqui, se submete a isso, né? E aí começa o desenrolar dos 7 banhos de Naamã no Rio Jordão. Nós vamos trazer de forma rápida e para um entendimento didático o que vem representar esses 7 banhos. O primeiro eu chamei de renúncia, porque, como eu disse, um homem importante, tendo agora que se dispor, você imagina uma situação assim, né? Ele chegando na beira do rio, tirando a sua capa, tirando as suas vestes, tirando as suas joias, ele renunciando a toda aquela glória que possivelmente ele tinha. E eu fico imaginando ele ali despido agora, diante de todas aquelas pessoas, ele sem coragem nem de olhar nos seus olhos. Mas essa foi o primeiro passo de que Naamã encontra uma renúncia do seu próprio eu para alcançar o grande milagre que ele haveria de ter. O segundo banho vem representar fé, porque temos que analisar que Naamã não servia o mesmo Deus daquela menina judia, o Deus de Israel, mas ele teve fé, ele acreditou e para isso ele se mobilizou e veio até a terra de Israel em busca do que aquela menina tinha fé. Ela acreditava que o seu Senhor haveria de curá-lo através da figura do seu profeta, Eliseu. Então, o segundo banho vem demonstrar uma fé importante para que nós a tenhamos nos momentos que nós precisamos receber o milagre. Depois nós vemos dedicação. Ele não chega diante do profeta de mãos vazias, como eu disse, ele traz consigo presentes no simbolismo de alguém dedicado que quer construir verdadeiramente a cura para si. Depois nós temos o quarto banho representando a obediência. Muito embora eu disse que no primeiro estágio ele se coloca contrário à figura do que o profeta disse, mas depois ele reconhece que ele tinha que se esvaziar de tudo mesmo e ser obediente para alcançar a tão almejada cura. E isso é importante porque todos nós, que quando nos apresentamos diante de Deus, nós temos que reconhecer que Deus é Senhor. Então, somente mediante a obediência a Ele, haveremos de encontrar a situação de conforto para alcançar a bênção tão esperada por nós, né? E imaginemos nós, ele mergulhou a primeira vez, contando 1, a segunda vez 2, 3, e à medida que os mergulhos iam acontecendo, eu imagino que ele foi criando uma ansiedade dentro de si, mas ele sabia que tinha que obedecer o que o profeta havia anunciado. Somente no 7º banho haveria aberta a possibilidade da cura para si. Depois nós vemos o 5º banho, que representa a humildade. Então, como eu já disse um pouco, imaginemos nós ele renunciando a si, um homem rico, um homem de autoridade, um homem agora se despojando de todas essas coisas. Então eu imagino o quanto foi difícil para ele também alcançar determinação, se humilhando diante de todos ali para que pudesse ser realizado aquilo que lhe foi mandado. Preciso dizer isso para vocês: quando alguém alcança um determinado estágio, um processo desse que parece uma regressão,
é muito difícil. Então nós temos que entender isso, que realmente houve dificuldades para ele, mas ele foi cumprindo passo a passo. Nós chegamos no 6º banho, que é o banho de compromisso, porque após o 7º banho, quando ele adquire a cura, ele vai diante do profeta de Deus e assume um compromisso. Olha, agora eu reconheço que não existe outro Deus senão o Deus de Israel como Senhor. É como que ele assumindo agora o senhorio de Deus sobre a sua vida. E terminamos o 7º banho como o banho do perdão. E por que eu digo isso? Porque a lepra era uma doença, principalmente no Velho Testamento, ligada a um erro, a um grande pecado. E quando nós vemos que esse homem poderoso encontra a cura, imediatamente eu posso dizer que sobre ele veio o perdão de Deus para tudo aquilo que porventura ele tenha realizado de mal. Então, amados, eu quero terminar dizendo assim: foram necessários 7 banhos, cada um com um significativo para alcançar a cura definitiva. Assim será na nossa vida. Você não tenha pressa em alcançar a tua bênção. 7 banhos serão necessários. Cumpra com determinação todos eles para que você seja abençoado por completo, ok? Deus te abençoe. Até o próximo programa.